Então, como é que a gente faz, já que Jesus prescindia quem era bom, quem era mal? Como é que a gente sabe? Primeira pista, caia em si. Quando algumas coisas do quebra-cabeça, quando algumas coisas não estiver encaixando com aquela aliança com aquela pessoa, ou com as pessoas que você anda, ou com alguma parceria que você vai fazer, quando não fluir, quando as coisas não encaixar, pergunta a Deus por quê, consulta a Deus, caia em si e pergunte a Deus por que isso não está dando certo. Às vezes é alguma coisa que está errada, não é na gente, às vezes é na pessoa que a gente está querendo fazer aliança. Que era o caso de Abraão. Ele simplesmente estava vendo tudo dando errado no chamado dele. Ele tinha largado, irmãos, o pai dele, ele tinha largado a família dele, ele tinha largado toda a parentela dele, exceto o seu sobrinho, e ele trouxe o sobrinho. De repente ele vê uma contenda ali no meio, aí ele caiu em si e disse assim: peraí, eu já sei, isso aqui não é o diabo não, isso aqui é eu. Quando Deus falou, sai da tua parentela, vai sozinho, era para vir eu e minha mulher. Eu trouxe o sobrinho de sobremesa. Como que eu conserto isso? Se separando. Eu preciso me separar do meu sobrinho. Meu sobrinho está sendo um problema para mim. Irmãos, vocês leram nesse texto agora há pouco, pode observar que Ló também adorou a Deus. Ló também levantava altares ao Senhor. Por quê? Porque ele viu e conheceu o Deus de Abraão. Às vezes a pessoa conhece o seu Deus, mas ela não considera que você é uma pessoa do Senhor também. Então ela não respeita o Senhor através da sua vida. Simplesmente te usam. Para de ser pessoas descartáveis. Para de ser objeto de uso das pessoas. Pessoas que olham para você e vê cara de bobo. Esse aqui é um idiota. Essa aqui é uma imbecil. Eu vou usar essa pessoa. Depois, quando não tiver mais nada para me dar, eu descarto. As pessoas têm que gostarem de você pelo que você é, não pelo que você tem. As pessoas têm que te amar, você com essa natureza que Deus te deu, com essa personalidade que o Senhor te deu. E se você perceber que fez uma aliança errada, faça como Abraão, separa. Segue o seu caminho, deixa o meu. Separa. Porque a aliança, quando Deus não está nela, ela vai ser prejudicial para a sua vida, para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa história é que Abraão, quando ele caiu em si e ele percebeu que ele fez uma aliança errada, ele propôs a separação e aí propôs outra coisa também que talvez nós não faríamos. Ele propôs aquela pessoa má que estava com ele ainda escolher como repartir a sociedade, ou seja, essas terras do lado de cá, tudo verde, e as terras do lado de cá, tudo seco. Ainda deu para aquela pessoa a opção de escolher. Além daquela pessoa ser uma má companhia, Abrão deu a opção, a má companhia ao seu sobrinho, que não era para estar ali com ele, deu a opção de escolher para que lado ir. O que eu vejo de mais importante nisso aí em Abraão foi, quando ele deu a opção, irmãos, presta atenção, quando ele deu a opção para o sobrinho dele escolher, e tinha um lado bom e um lado ruim, agora escuta bem, se não tivesse um lado bom e um lado ruim, o sobrinho dele não sairia de perto dele. Porque imagine você se fosse deserto de um lado, deserto do outro, o que o sobrinho dele ia falar? Ô tio, vamos separar não, tio. Ô tio, por favor, reconsidere o seu pedido, não vamos separar não, tio. Ó, é deserto para o senhor, deserto para mim, a gente juntos soma força, vamos ficar aqui. Não, Deus de propósito deixou que um lado estava super verde, um lado estava super regado. A Bíblia diz que parecia o jardim do Senhor. Quando fala o jardim do Senhor, é o jardim do Éden, de tão lindo que era. Aquilo ali tinha que servir para
haver uma separação entre eles dois, para atrair os olhos de Ló, porque senão Ló não sairia da vida dele. Irmãos, quando você quiser se livrar das pessoas que te fazem mal, que são tóxicas a você, fala assim: Deus, coloca outra pessoa na vida dela para ver se ela me deixa em paz. Coloca outros amigos da onça na vida dela para ver se esse amigo da onça me deixa em paz. Porque somente sendo atraído por outras coisas, essas pessoas vão deixar a gente em paz. E às vezes, a pessoa te deixa, e a princípio, assim, no começo, parece que ela se deu bem, depois que ela se separou de você, ela era um encosto na sua vida, aí parece que ela prosperou, parece que o dia... Não, é só umas campinas verdes que Deus deu a ela, para ela se afastar de você, esquecer de você. E você no deserto, você não está sozinho, você está com Deus. Quando Deus te leva para o deserto e leva seus inimigos para as campinas, não quer dizer que Deus não te ama. Pelo contrário, Deus está colocando os inimigos justamente para ficar longe, achar que deu tudo certo, que está tudo bem. Essa semana eu aprendi uma lição, até contei para os meninos essa semana. Eu aprendi uma lição assim, formidável. Foi aquele dia que o mestre aprendeu com o aluno. Eu estava conversando com um amigo e ele montou um escritório de advocacia. E era chama-se Associados. E aí ele tinha já uma noção de que um dos seus sócios estava ali traindo. E quando eu falo traindo, era financeiramente. Mas ele não queria ver isso. Ele falou: Deus, eu prefiro... sinceramente, não querer ver isso. Mas eu tenho quase certeza que isso existe. Até que um dia, esse sócio, que era suspeito por ele, chegou para ele e disse assim: o meu tempo aqui acabou. Eu preciso ir embora. E ele falou: tá bom. Você que sabe. O cara arrumou as malas, pegou os papéis dele, saiu do escritório, deu tchau, deu um abraço, um beijo de Judas, aquele beijo do Judas: amigo, foi um prazer trabalhar com você essa década aí, ó, obrigado, tchau, e foi embora. No dia seguinte, um amigo deles dois em comum trouxe papéis e prova de tudo o desvio de conduta desse profissional ruim. E trouxe para o cara bom. Falou: ó, você tinha dúvida, você tinha suspeita, você tinha noção, agora eu vou te dar certeza. Você foi lesado muito, muito, muito dinheiro, muito dinheiro. E aí? E agora? Está aqui a prova que você queria, você não precisa mais ter noção, suspeita. Você foi de fato traído. O que você vai fazer? E sabe o que ele disse? Ele contando para mim: pastor, eu descobri que esse dinheiro foi o preço que eu tive que pagar para dissolver a aliança com uma pessoa maldita perto de mim. Uma coisa eu sei, levou de fato e me lesou com todo esse dinheiro. Mas foi a última vez, porque a partir de agora eu já não tenho mais um traidor no meu meio, na minha vida, na minha casa, no meu negócio. E também não vou atrás, porque eu sei que esse dinheiro é amaldiçoado. E eu sei que o nosso Deus vai me prosperar, vai me abençoar. E eu sei que o meu tribunal, o tribunal do Senhor, não fecha. E o veredito e a justiça de Deus vai prevalecer na minha vida. Pagou-se um preço alto pela aliança. Alianças erradas deixam cicatrizes, deixam marcas, deixam feridas abertas dentro de nós.